versículo é de número 11, para nós entendermos o 14. Vai dizer no capítulo de número 13, a suprema excelência do amor. Verso de número 11. Vai dizer assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas. Pronto, pode tomar os seus assentos. E nós vamos meditar tanto nesse versículo onde nós lemos, quanto também no capítulo de número 14. Irmãos, dá a entender, se você observar, que sobre a história de Paulo, todos nós sabemos que Paulo, ele dá a entender que ele tinha alguma coisa dentro dele e que esse algo que tinha dentro dele só levava e pendia para o lado errado, quanto o desejo de perseguir, de prender, de matar, de esbofetear, de colocar em prisões. Esse era o desejo espiritual que estava sobre a vida de Paulo. Claro que Paulo teve pai, mãe, irmãos, teve a sua descendência. Todos nós já sabemos e reconhecemos quanto o nascimento, o girar na barriga, o nascer, o cuidado, o crescimento. Todo pai, toda mãe, ao ter o seu filho ou sua filha, é claro que ele almeja o melhor, ele luta pelo melhor, dá educação, ensinamento, dá aquilo que está na sua frente, aquilo que quer que seja melhor para o seu filho. Porém, Paulo, ele, ao crescer, fez parte de um rebanho, fez parte de um exército, e esse exército era muito alto. Esse exército, eles tinham uma marca, eles tinham um desejo no seu coração, quanto o próprio Paulo, que era perseguir o povo cristão, o povo que servia a Deus, porque ele sabia que através do Evangelho de Jesus Cristo, muitas pessoas seriam libertas, muitas pessoas seriam curadas, transformadas, e passaria agora a deixar um lado para o outro. Se você observar, quando Paulo ele se converte, quando Paulo ele passa a servir a Deus, o perseguidor agora está sendo perseguido. Aquele homem que matava agora está correndo o risco de morrer. Aquele homem que afrontava agora está sendo afrontado. Aquele homem que humilhava agora está sendo humilhado. O homem que prendia, colocava em prisões, em cadeias, agora está sendo preso, sendo humilhado, maltratado, apanhado, acurralado. Esse homem agora está dentro de uma cadeia pregando, falando do amor de Jesus Cristo para milhares de pessoas, e era proibido dele pregar o Evangelho ali, mas mesmo assim ele consistia em pregar o Evangelho, mesmo sendo maltratado, mesmo sendo chicoteado, mas algo falava maior dentro de Paulo, aquele mesmo Paulo que uma outrora tinha uma valentia de prender e matar, agora mesmo Paulo transformado, que tem a valentia, mesmo sabendo que se abrir a sua boca para falar de Jesus Cristo, ele poderia ser apedrejado, ele poderia ser morto, crucificado, mas mesmo assim ele não negou a sua fé, não negou aquilo que ele foi chamado para fazer. Só que é interessante nesse texto que Paulo aqui dá a entender nas cartas de 1 Coríntios que existiam pessoas que dentro da igreja, dentro do Evangelho, que conhecia a palavra, que conhecia a verdade, que conhecia o Evangelho, se apresentava, mesmo sendo adulto, como criança, mesmo saindo da adolescência de criança para o adulto, ainda se comportava como criança, como adolescente,
E você vai ver que na adolescência nós fazemos coisas que jamais nós fazeríamos sendo adulto. Então que quando nós éramos crianças, nós queríamos sermos adultos. Por quê? Porque adulto tem a sua responsabilidade, tem os seus compromissos, tem os desejos, que é trabalhar, de conquistar, de ter um objetivo, até mesmo de ter uma família, de ser pai, de ser mãe. Só que Paulo aqui ele repreende essa igreja, ou talvez em particularmente repreendendo alguns irmãos ou um irmão que no caso fazia parte do corpo de Cristo, mas que levava as coisas não a sério, na brincadeira. Imagine Paulo agora repreendendo alguém dentro do templo, dizendo que quando ele era menino, ele falava como menino, quando ele era criança, ele falava como criança, quando criança brincava como criança, mas agora ele já é uma pessoa formada, ele é adulto e ele passa a se apresentar como uma pessoa adulta, ele fala como adulto, se apresenta como uma pessoa adulta. Então, quando ele passa a ser homem, ele se apresenta como homem e ele vai dizer que acabei com as coisas de meninos. Por quê? Porque menino, você sabe que a inocência dele é totalmente diferente de um adulto. O adulto ele tem um pensamento pecaminoso, ele tem um pensamento com orgulho, ele tem um pensamento de retribuir talvez o mal com o mal, jamais. Aqui Paulo ele representa alguém dentro do templo que talvez estava desse mesmo jeito, que agora já não era mais criança, que a sua fase já tinha passado, mas agora é adulto. E outra, comparando com as coisas de Deus, é um ensinamento que Paulo traz, que talvez alguém estava brincando com a palavra, brincando de ser obreiro, brincando de ser apóstolo, brincando de ser presbítero, brincando de ser alguém no meio da igreja. Então Paulo repreende. Paulo não precisou talvez puxar a orelha de alguém, Paulo não precisou talvez apontar o dedo para alguém, mas Paulo ele chegou com uma palavra simples e objetiva, uma palavra que talvez quem estaria na carne não podia entender, mas quem estaria no Espírito entendia muito bem, porque a palavra ela fere, a palavra ela liberta, a palavra ela transforma, mas a palavra também coloca de pé. Imagine Paulo olhando para mim, olhando para você e comparando o meu comportamento e o seu, a forma que nós cultuamos e apresentamos diante de Deus, talvez de uma maneira que não é agradável, desagradável aos olhos de Deus. Talvez eu e você não percebemos, mas quando nós temos um líder como Paulo, que ele chega e fala dessa forma, isso prova e mostra que talvez tenha alguma coisa fora de lugar, tenha algo que talvez não será agradável aos olhos de Deus. E ele, depois dessa mensagem, ele vem falando do dom da profecia, o dom de línguas estranhas. No versículo de número 1 do capítulo de número 14, Paulo ele vai dizer: segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Se você acompanha o texto do capítulo de número 13 para o 14, você vai entender que o mesmo que aconteceu lá alguns anos, ou 1000 anos, 2000 anos atrás, não sei quantos mil anos para os anos atuais, agora de 2023, não mudou nada, está da mesma coisa ou pior, porque Paulo primeiro repreende, mas depois ele vai falar sobre os dons espirituais. Talvez, se nós abrirmos a nossa mente, nós vamos entender que no meio da igreja as pessoas brincavam com o dom da profecia, elas brincavam com o dom de línguas estranhas, elas brincavam com as coisas celestiais, que eram os dons espirituais
da parte de Deus. Talvez alguém brincava na forma de profetizar, talvez alguém brincava na forma de falar em línguas estranhas. Hoje não mudou nada, está pior do que esses anos antepassados. Se você olhar hoje, você vai ver que as pessoas elas estão focadas mais no dom de profetizar, no dom de línguas estranhas, do que com a própria palavra, o compromisso da palavra. Só que se você ler esse texto, você vai ver que Paulo ele repreende mais aqueles que têm o dom de línguas estranhas do que o dom de profetizar. O dom de profetizar, ele é liberado, porque quem profetiza, profetiza a igreja, profetiza uma mudança na sua vida. Eu profetizo que a porta vai se abrir, eu profetizo que a promessa de Deus vai se cumprir, eu profetizo que aquilo que Deus ele te prometeu vai ser cumprido na sua vida. Só que o dom de línguas estranhas é totalmente diferente, porque Paulo ele vai dizer: procurai com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. Mas que mistérios são esses? Já que são línguas estranhas e ninguém no meio da igreja consegue entender, já que é línguas estranhas e que ninguém no meio da igreja sabe interpretar, ninguém sabe, ninguém entende o que quer dizer, ninguém entende o que está falando, que língua é essa, o que quer falar, qual o significado. Só que Paulo ele faz a comparação, principalmente o de profetizar. Agora, por que o de profetizar? Porque o que profetiza, ele edifica a igreja. Línguas estranhas não edifica a igreja. Línguas estranhas, ela não abre porta. Línguas estranhas, ela não fecha porta. Línguas estranhas não levanta ninguém. A línguas estranhas, ela não quer dizer nada no meio da igreja, a não ser para si mesmo, para a edificação do próprio corpo. E na verdade, não seria do próprio corpo, mas sim do Espírito. Só que o dom de profetizar é o dom que fortifica, que alimenta a própria igreja de Deus. Só que se você olhar esse texto, você vai ver que Paulo, ele vai dizer: eu quero que todos vós falem em línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, e não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Qual é o mais forte aqui? O dom de profetizar ou o dom de línguas estranhas? Qual é o maior dom? Olha, nós vemos hoje tantas coisas estranhas, tantos fogos estranhos no meio da igreja. Nós vemos tantas coisas. Eu estava falando, se não me engano, com o Gabriel, que não me deixa mentir. Nós estávamos falando sobre o dom de profetizar e sobre o dom de línguas estranhas, não foi? Nós estávamos falando isso hoje. As pessoas estão levando tudo na brincadeira. Eles estão levando tudo a Deus dará. Hoje nós ouvindo algumas programações, os próprios homens de Deus que dizem que tem zelo pelos dons espirituais, eles falam e profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir. Eles não falam aquilo que Deus manda, eles profetizam, eles entregam, eles falam em línguas estranhas. Na verdade, eles fazem mais barulhos do que falar em línguas estranhas, que ninguém entende, mas quem está no outro lado nunca sabe repreender, porque necessita ouvir aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe apraz. E todos dizem amém, e outros que até choram, porque acreditam por falar em línguas estranhas que é verdadeiramente o verdadeiro Deus. E na verdade tem mais macumbeiro do que o verdadeiro Deus. Pessoas falando em línguas estranhas que você acha que é Deus, e na verdade não é o diabo. O diabo também fala em línguas estranhas. O diabo também profetiza. E eu estava falando que nós erramos muito por isso daqui. Nós erramos muito pelo dom daquilo que Deus nos entregou. Porque o que adianta você ficar falando em línguas estranhas se outros não entendem? Se não edifica ninguém, se edifica você. Não é proibido falar em línguas estranhas. Mas quem está falando está sendo edificado. Ainda falei para ele: olha, se você observar, eu prego várias vezes, vocês não
vê eu com essas coisas. Mas tem dia que você está aqui em cima, que você sente lá embaixo mesmo, que você sente algo diferente dentro de você, que você não consegue ficar em paz. Você não consegue ficar tranquilo. Parece que tem uma água se movendo no seu meio, no seu corpo, que você não consegue. Ou até mesmo quando você está louvando, você está pregando, você sente um gás, você sente um fogo dentro de você, que por máximo que você queira ficar tranquilo, mas não consegue. Por isso que a Bíblia diz lá em Levítico 6,12 que o fogo sobre o altar ele arderá continuamente e não pode ser apagado, ou não pode se apagar, porque é um fogo que não vem de você, é um fogo que vem do céu, é um fogo que edifica, é um fogo que ele te move, é um fogo que ele te levanta. Imagina ele dizendo fogo sobre o altar, e esse altar não é esse altar, ou que seja esse altar, mas esse altar é eu e você. Esse fogo sobre o altar ele não pode se apagar, essa chama. Em outras palavras, ele está querendo dizer, as brasas não podem se apagar. E se estiver se apagando, o Senhor renovará. Aumenta a chama dentro de nós, aumenta a chama dentro de você. É por isso que nós temos que estar focados e buscando essa chama, se ver ou perceber que essa brasa está se apagando. Nós temos que descer e buscar para que ela não venha se apagar, mas que essa chama ela venha permanecer na nossa vida. Nós precisamos dessa chama, nós precisamos desse fogo, nós precisamos dessa pintura, nós precisamos desse algo poderoso que vem do céu sobre a nossa vida, porque nós necessitamos, é um gás que o Senhor tem para a nossa vida. Não pode apagar a igreja esse fogo, essa chama não pode se apagar. Se estiver apagando, o Senhor está dizendo nessa noite que o fogo sobre o altar não pode se apagar, mas o Senhor coloca lenha e coloca fogo. O Senhor quer te renovar essa noite, o Senhor quer te encher essa noite, Ele quer aumentar essa chama, Ele quer acender aquilo que está morrendo, Ele quer acender aquilo que está apagando na tua vida. É noite de renovo sobre o altar, é noite de renovo sobre a tua vida, Senhor. Ele pega nas tuas mãos nessa noite, Ele te chacoalha, Ele te levanta, Ele aumenta essa chama. Receba a chama de Deus na sua vida, receba essa brasa viva sobre a tua vida nesta noite. O Senhor te renova, o Senhor te levanta, o Senhor te sustenta, porque Ele sabe que essa brasa não pode se apagar, mas essa brasa tem que estar acesa ao tempo todo. Quem sabe ela estava sendo apagada, quem sabe essa chama, essa brasa estava no fundo do poço, já estava no ponto final, mas o Senhor me levantou essa noite para dizer para você que esse altar não pode se apagar, que essa chama não pode morrer, mas que hoje Ele te levanta e acende essa chama, Ele te sustenta pelo poder do teu Espírito. Receba renovo de Deus, receba chama, receba renovo, receba poder através da palavra de Deus. Glória a Deus. E não existe zelos pelos dons espirituais. Se você olhar, são poucos que zelam por esse dom. Hoje você recebe um dom, amanhã você joga fora. Você recebe um dom da cura, amanhã você perdeu. Você recebe um dom de profetizar, amanhã você já está perdido. Você recebe o batismo com o Espírito Santo hoje, amanhã você já não se lembra, você já não sente mais. Mas Paulo vai dizer que existe algo na nossa vida que temos que zelar pelaquilo que recebemos. Eu nunca vi alguém receber um presente e não cuidar dele. Eu nunca vi alguém receber algo e não cuidar daquilo que recebeu. Quem sabe você zela mais daquilo que recebeu do que aquilo que você comprou, porque parece, e é verdade
cura. A mesma coisa diante de Deus. Tem pessoas que um ano, ora 2 anos, 3 anos, para receber o dom de profetizar. Tem pessoas que lutam 3, 4, 5 anos para ter um dom da cura, um dom da libertação, um dom de expulsar demônio. Tem pessoas que estão ali 20 anos, 30 anos e até hoje não recebeu esse dom. Mas tem pessoas que de repente, ao levantar as suas mãos, a aceitar a Jesus, já recebe esse dom, já recebe o dom da cura, já recebe o dom de profetizar, já recebe o batismo com o Espírito Santo. Parece até que esse que recebe de uma noite para o dia não tem zelo, não cuida, mas tem aquele que há 10 anos, 20 anos está buscando pela mesma coisa. Uma coisa difícil é quando você está diante de Deus buscando o dom de sentir o Espírito Santo, porque você olha para um lado e para o outro e você vê que tem irmão sentindo, tem irmão falando em mistério, tem irmão profetizando. Quem sabe você fica alegre, quem sabe você fica dizendo, mas eu também queria, eu tenho pedido, eu tenho lutado, eu tenho descido nas madrugadas, eu tenho orado para Deus, mas ainda não aconteceu. Quem sabe o Senhor está olhando para você dizendo, não é para parar, não é para desistir, mas é para continuar buscando, é para continuar pedindo, é para continuar orando. Por que, Senhor? Porque quem sabe se eu entregar para você hoje, amanhã você esquece, amanhã já não sente mais, mas quanto mais você sofrer, quanto mais você vai pedir, quem sabe você vai cuidar do zelo, você vai cuidar daquilo que eu não entreguei. Quantas pessoas não é assim, igreja? Lembra do filho pródigo? Ele tinha tudo dentro da casa do pai, ele tinha tudo que ele precisava, ele tinha vestimenta, ele tinha calçado, ele tinha um banco melhor, ele tinha um sustento, quem sabe ele tinha um carro novo para andar, era bem cuidado, mas chegou um dia que ele achou que podia tudo. Ele pede a sua herdade para o seu pai. O pai já sabia que ele não ia muito além, o pai sabia sem a cobertura, ele ia sofrer, passar por dificuldade, passar por necessidade, mas era necessário que ele estivesse com a herdade nas suas mãos, porque o pai também queria ver se o filho ia ter zelo pelo aquilo que recebeu. Mas nós conhecemos a Bíblia, ele recebe a herança, ele parte a sua vida, o seu destino. Chegando mais à frente, a Bíblia diz que ele gastou tudo quanto tinha. Ele não deu valor para aquilo que o pai entregou nas suas mãos, é claro. Se ele tivesse trabalhado, sofrido, se ele tivesse suado, é claro que ele ia dar valor. Mas como veio na sua mão fácil, e tudo aquilo que vem fácil, ele escapa fácil das nossas mãos. A Bíblia diz que
aproveitaria? De que maneira vocês aproveitariam se eu fosse até vós, falando em línguas estranhas, falando em línguas repartidas? O que aproveitaria de vocês? O que edificaria a vocês? Porque hoje em dia nós vemos assim: se alguém se manifestar em línguas estranhas, não é proibido que um fale e o outro também fale. Não, se alguém está falando porque está sentindo. Se alguém está compartilhando, é porque também recebeu isso. Mas hoje é totalmente diferente. Nós não vemos esse zelo pelos dons espirituais. As pessoas, ela confunde isso. E Paulo diz: e agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando em línguas estranhas, que vós aproveitaria, se vós não falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina, o que edifica vocês? Que aproveito vocês têm se eu for até você falando em línguas estranhas? Edificaria vocês em quê? Isso aqui é um cumprimento da promessa que Deus fez. Lembra lá em Atos, capítulo de número 2, quando Jesus ele faz uma promessa para que todos ficassem em Jerusalém? Ele fez uma promessa. E qual era a promessa? Que ele vos daria o Espírito Consolador, que todos estivessem reunidos no mesmo lugar. Porque se todos estivessem no mesmo foco, no mesmo lugar, reunidos em uma só concordância, em uma só voz, Deus ele ia fazer algo extraordinário. A Bíblia diz que todos ficaram ali sentados, que todos ficaram reunidos. Claro, a promessa era que se ficasse em Jerusalém, seriam todos revestidos de poder. A Bíblia vai dizer que todos aqueles homens estavam ali sentados, reunidos, no mesmo propósito. O propósito é esse, que nem ele sabia como seria revestido, o que ia acontecer, era uma surpresa da parte de Deus, mas todos estavam focados, porque queriam entender de que forma, o que seria, como ia ser, o que ia acontecer na vida deles, naquele lugar, naquele momento. Só que a Bíblia vai dizer que de repente, quando todos estavam, observe que a Bíblia diz que todos estavam, não tinha pessoas dispersas, não tinha pessoa fora do centro das atenções, não tinha pessoas que estavam desviadas, seu coração, a sua mente, a sua alma para outro lugar. Não, todos estavam no mesmo lugar. Se quiser que algo aconteça, tem que estar em concordância, tem que estar ligado com os céus. A Bíblia diz em Mateus 18, em verdade eu vos digo que tudo quanto que é ligado na terra será ligado no céu. Então estava ligado na terra, mas também estava ligado nos céus. E Deus ele nunca faz uma promessa que ele não possa cumprir. A promessa de Deus era: se todos estivessem no mesmo lugar, reunidos, que algo diferente ia acontecer. E a Bíblia diz que de repente veio um vento impetuoso, talvez um barulho. Você já viu um vento? Esses dias aconteceu na nossa casa, no nosso lar, um vento impetuoso que fez barulho, mexeu com as telhas, mexeu com algumas coisas, algumas estruturas. Talvez esse vento, talvez foi pior na vida daqueles moços, daqueles homens que estavam ali. O vento, quando veio, ele veio chacoalhando, ele veio levando tudo, derrubando tudo, quem sabe por aí. Esse vento que veio essa semana teve tirado o telhado de cima de algumas casas, teve levando algumas coisas da vida de alguém, mas o vento que Deus ia mandar sobre a vida daquele povo era um vento totalmente diferente, porque a promessa dele era: eu vou para o Pai, mas eu vou preparar algo para vocês. Mas para que isso aconteça na vida de vocês, é preciso todos estar no mesmo foco, na mesma concordância. Ó igreja, a melhor coisa que tem é quando nós recebemos uma promessa, alguém dizendo: eu vou dar algo para você, eu vou fazer uma surpresa
da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem som distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta de sonífera incerta, quem se preparará para a batalha? Vamos para o livro de Atos, capítulo de número 19, verso de número 6. Atos 19, verso de número 6. A Bíblia vai dizer: impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falava línguas e profetizava. A Bíblia fala aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, verso de número 6, que haveria 12 homens, 12 varões. E a história vai dizer que ali eles se converteram e foram batizados nas águas. Só que faltava algo na vida deles, porque não só bastava ser batizado nas águas, como nós já sabemos que João Batista, ele veio para abrir os caminhos, mostrar para o povo que depois dele haveria de vir o Filho de Deus, o mais forte, poderoso, o Nazareno. Só que a Bíblia diz que João Batista, o único poder que ele tinha era de evangelizar, ganhar as almas, trazer o arrependimento, mas também ele tinha poder de batizar nas águas. Talvez quem recebia o batismo nas águas tinha um desejo de receber o batismo com o Espírito Santo, porém a Bíblia diz que João Batista, ao batizar na água, ele dizia: olha, eu batizo nas águas, mas vai vir alguém depois de mim, que não só batiza nas águas, mas também ele batiza com fogo, com línguas repartidas, ele batiza com fogo. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que Paulo aqui, a 12 homens se converteram, e todos estavam ali, talvez já todos batizados, mas faltava algo sobre a vida dele. Mas quando Paulo ele chega de uma viagem missionária, a primeira coisa que Paulo ele faz é colocar as suas imposições de mãos sobre a vida daqueles moços, e ao colocar as suas mãos, eles recebiam o dom dons espirituais. Ele recebia 12 línguas de fogo se repartida. Olha, igreja, que coisa linda e maravilhosa é quando você se tem uma igreja, quando você tem um povo, que quando você ora, quando eles se convertem, quando eles são batizados, mas quando também, ao colocar as imposições de mãos, eles recebem o dom da revelação, eles recebem o dom do Espírito Santo. Aqui não foi diferente em Atos dos Apóstolos. Paulo, ao colocar as suas mãos sobre eles, eles receberam o Espírito Santo, e eles falavam em outras línguas e profetizavam. Nós temos um poder nas nossas mãos, nós temos algo que recebemos da parte de Deus, que é aquilo que nós não fazemos. A única coisa que nós fazemos algumas vezes é vir aqui orar, trazer uma palavra, profetizar uma palavra, mas esquecemos do dom que nós recebemos. E o Senhor está dizendo nesta noite: esse dom que recebemos é um dom que nós precisamos usá-lo, e muitos não têm usado. Qual é o dom, pastor? Não entendi. É o dom de línguas estranhas, mas como também o dom de profetizar. Quem fala em línguas estranhas edifica o seu próprio corpo, o seu próprio espírito, mas o que profetiza a igreja. É noite de você profetizar uma bênção na vida do teu irmão, é noite de você profetizar uma porta aberta na vida do teu irmão, é noite de você profetizar na tua casa, na tua família, é noite de você profetizar na vida do teu pai e da tua mãe, é noite de você profetizar
prática, mas o Senhor está dizendo na